Bom dia, bem-vindos. Tudo bem, gente? É super prazer receber vocês. Estamos aqui com adicionar. Peraí, como é que eu faço aqui? Dani entrou. É, que maravilha! Esses primeiros minutos são os minutos que a gente fica aqui tateando, ajeitando, organizando. E hoje. Olha ela aí! Olá, tudo Olá! bem? Boa Bom tarde. dia! Não sei se é bom dia, boa tarde, né? Estamos no meio do caminho. Estamos no meio do caminho, mas eu acho que de repente a gente vai ter até gente de boa noite, porque fuso horário, né, é com a gente mesmo. E aí, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Super prazer em estar aqui. É, eu acho que assim, muito interessante, porque é a primeira vez que a gente meio que está fazendo uma live nesse horário de meio-dia, Dani. Estamos inovando com essa brincadeira de fazer live ao meio-dia. Porém, gente, eu estou achando isso o máximo, porque é um horário diferenciado e quem está aqui com a gente é porque realmente quer estar. Então, assim, Já é ótimo, um grande passo. Já está aqui, já é um grande passo. já é um grande passo. Então, Dani, primeiro, muitíssimo obrigada. Olá para quem está chegando. Obrigada por vocês estarem aqui. E nossa convidada de hoje, gente, é a Daniela Maximiliano. Agora eu tenho o maior orgulho de dizer autora, best-seller, advogada formada pela PUC-Rio, pós-graduada pela FGV, palestrante, mentora de alta performance e o mais especial, a Dani começou a jornada profissional, a jornada internacional dela Exato. com a CP4. Então, hoje, nós estamos aqui lançando, com 35 anos de CP4, nós estamos lançando um hub de intercâmbio, de uma mentoria profissional para nossos clientes e é um orgulho dar esse pontapé inicial com a presença da Dani. É E uma honra hoje participar desse pontapé inicial, Bia. Muito feliz de estar aqui com você. E hoje ela volta para compartilhar a experiência, orientar nossos clientes, nossos alunos. E assim, Dani, pode começar a se apresentar e dizer para a galera que você começou a sua jornada internacional, gente, com 14 anos. Ela teve vários momentos, mas assim, é, conta pra gente como esses momentos diferenciados foram importantes para você, o que agregou, porque hoje você é mentora. Então, assim, o que agregou? Como é que está funcionando isso para você? Como você falou, né? Mas já tá entregando as idades aqui. Desde os 14 anos que eu tô com vocês e fiz essa primeira experiência internacional aos 14, depois aos 16, depois acho que aos 23. Mas a verdade é que cada uma delas eu era uma pessoa diferente, né? Então cada uma delas agregou de alguma forma distinta aí para minha vida pessoal e profissional, né? Porque a experiência do intercâmbio sempre traz muitas habilidades que a gente vai aprimorando ali, vai conhecendo, mas isso a gente coloca em prática sem até perceber. E hoje aqui, nessa troca, acho que vai ser interessante a gente relembrar um pouco isso, mostrar como é que isso pode fazer diferença, como fez na minha vida, na vida de várias pessoas que estão considerando aí, estão na dúvida, estão pensando, será que vai fazer diferença na minha vida profissional? Certamente vai, certamente vai. Até porque profissional do futuro hoje está olhando para as habilidades comportamentais, né, soft skills, e é isso aí que a gente consegue perceber muito
num intercâmbio, numa experiência internacional como essa, com uma troca, enfim, multicultural, com outras pessoas, com outras experiências, tendo que ter mais autonomia, né? Tendo autoconhecimento num processo como esse. Então, é um mundo de oportunidades mesmo, e vamos tentar aqui contar um pouquinho dessa história para quem está pensando nisso. Pois é, as pessoas estão procurando a carreira, quer dizer, hoje estão buscando o intercâmbio para as suas carreiras. O intercâmbio hoje mudou um pouco, né? Quem falava de intercâmbio achava que era coisa só para adolescente, É. ninguém falava que o intercâmbio tem uma abrangência absolutamente enorme. Hoje a gente tem alguns programas que às vezes ninguém sabe que existem, né? Por exemplo, os programas de família que podem ir com crianças a partir de 4 anos de idade, né? Você que tem uma família enorme vai chegar a falar sobre isso, né? Gente, Daniela é mãe de trigêmeos, né? Então, é uma grande experiência, mas a partir de 4 anos, os alunos já podem ir. E a gente vai ter, por exemplo, para Barcelona no ano que vem, um programa só de 50 plus. Então, que é uma faixa etária que está começando a buscar. Então, as diferentes faixas etárias também vão olhando para o intercâmbio muito mais com olhos diferentes, né? Então, essas pessoas que estão na universidade, os profissionais que estão entrando no mercado, o que você diz para essas pessoas, o que realmente transforma essa vivência numa vantagem competitiva? Né? Se você conseguir até exemplificar, porque você trabalhou em várias áreas, eu acho que seria interessante. Não, sem dúvida. Você falando isso, me vem algumas situações da minha vida, né, na cabeça, assim, vai passando um filme. Teve uma oportunidade que eu tive num escritório bastante reconhecido, um escritório de advocacia aqui no Brasil, que eu assisti uma palestra de um sócio, me interessei, estava recém-chegada de intercâmbio, né, tinindo aquela experiência em ninho, inglês, enfim, tudo aquilo. E aquilo me fez certamente ter um posicionamento diferente do que eu poderia ter tido antes, assim. Eu assisti uma palestra, muitas pessoas estão ali na faculdade ou depois estão numa especialização, numa pós, assistem alguma coisa, se interessam, anotam, deixam para depois, diz que vai comprar um livro, mas a gente não age, né? E quando a gente passa por uma experiência internacional como essa, só depende da gente agir, né? A gente está lá, quem tem boca vai a Roma, né? Então, você que tem que resolver as coisas, você que tem que falar, você que tem que acontecer. E eu assisti essa palestra e mandei um e-mail pro sócio falando, gostei muito dessa área, queria conversar e tal, ainda que eu não tivesse tanta experiência profissional ainda, mas eu tinha essa vivência que nem tinha percebido o quanto já estava fazendo diferença para mim. E ali, num processo seletivo, eu fiz também uma prova de inglês, que tinha a ver com a atuação, e parte da contratação certamente foi pelo inglês, porque me disseram, nossa, seu inglês está perfeito, e eu realmente estava com aquilo muito fresco, mas não foi só o inglês, né? O inglês, eu sempre digo que foi a consequência disso tudo, porque eu fui uma outra profissional, uma outra pessoa por essa experiência. Eu tomei iniciativas e eu me percebi ali com maior autonomia. Como você sabe, né? Hoje eu sou mãe de trigêmeos, mas eu era criada filha única, né? Aquela coisa. Então, É vai para o verdade. mundo e resolve sozinha e tudo. Então, a gente vai aprimorando e descobrindo outras formas de ver, né? Outros lados nossos mesmo. E isso faz muita diferença quando você vai enfim, numa oportunidade profissional, num desafio que você tem. Hoje em dia eu vejo o que estão esperando, né, nessas empresas é que você seja um problem solver, né? Que você se adapte às situações. Como é que você vai fazer isso simplesmente estudando, seja qual for o seu curso na faculdade, né? Isso não se ensina ali, né? Então, você tendo uma oportunidade diferenciada assim fora, aí a depender de cada momento da vida, como você comentou, né? O intercâmbio, você pode pensar nos jovens, podem pensar na parte universitária. Eu fui fazer uma especialização em inglês jurídico no último que eu fiz, né? Como você sabe. E aquilo me abriu portas. Eu conversei com outras pessoas, vi outras experiências, outros pontos de vista de outros advogados de vários países diferentes. Por quê? Porque
eu sempre fui lembrada aí, eu vou emendar numa outra que eu lembrei, Ótimo. que, que, o, que eu sempre falo assim, ah, mas o que eu tô passando, né, como mentora e antes nas multinacionais como líder e tudo, eu falo, gente, mas isso é tão óbvio. E as pessoas falam, não, Dani, não é óbvio pra você, mas você tem que trazer isso pra gente. E o óbvio pra gente é o nosso ponto de vista, né? Só que o ponto de vista é o ponto de vista de onde você está. É só um ponto de vista. Mas o profissional hoje não pode ter um ponto de vista só. Ele tem que ser plural, ele tem que ter vários pontos de vista, ele tem que conhecer outros pontos de vista. E nada melhor do que você estar numa experiência fora, internacional, com pontos de vista completamente diferentes dos seus, que vai te tirar da zona de conforto e vai te tornar um profissional diferenciado para trazer as soluções diferenciadas, né? Para ser o problem solver, para ser um profissional mais adaptável a mudanças e tudo isso. Então, acho que, nossa, não tem como descrever mais assim o quanto isso influencia nas mais diversas formas na nossa trajetória profissional. Nossa, eu acho que você falou algumas coisas assim extremamente importantes, né? Porque assim, viver fora e aí eu estou ampliando um pouco o escopo, não é apenas quando você está fazendo intercâmbio. Hoje nós temos Uhum. modalidades completamente diferenciadas de Sim. intercâmbio. Por exemplo, nós vamos ter um programa em grupo em janeiro, Uhum. que vai ser para adolescentes, que vai ser um inglês para a área de direito, que é a linguagem profissional super importante Sim. hoje, para a área de medicina, para a área de comunicação, que é a sua área, que você fala exatamente na área de comunicação. E a gente vê hoje pessoas que estão ficando em certificados durante 6 meses, bacharelado, programas de pós-graduação. Então, na realidade, as extensões são completamente diferentes dos programas. E viver fora significa sair da zona de conforto, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa assim super importante que você mencionou e que hoje a gente vê a dificuldade que as pessoas têm dessa questão do ponto de vista e da zona de conforto, né? Então, assim, como lidar com essa insegurança, com essas visualizações? Porque, gente, o dia a dia de um intercâmbio, né, não são só flores. Nós estamos lá. Você falou uma coisa super importante, resolvedor de situações. E hoje as empresas buscam as pessoas que têm esses atributos, né? Uhum. Então, Sim. assim, como você se sentiu e como você hoje passa isso para os seus mentorados, né? Porque você viveu isso. Você escreveu um livro que fala sobre determinadas coisas e como você atua com os seus mentorados para dar esse ponto de vista e mostrar a eles a importância Sim. disso. É, sem dúvida, assim, eu tento transmitir ao máximo, até o tema da comunicação que você comentou aí, com os mentorados, porque o que acontece? O mentorado que chega para mim é um profissional que é bem-sucedido, que já está no momento da carreira, que teve um crescimento e ele quer mais. E aonde ele consegue mais, né? Como ele se coloca para esse mercado com todos aqueles atributos que ele tem. Então, isso tem muito a ver com o storytelling, né? A gente tem muita experiência profissional, a gente pode ter passado por um intercâmbio, tendo essa oportunidade, e será que você está comunicando isso bem? Será que você está contando a sua história da melhor forma ali? Você está trazendo tudo isso a seu favor ou você está só no piloto automático, né? Respondendo, apagando incêndio, fazendo. Não, você pode fazer mais, né? Meu livro é Você Pode Tudo, né? Então você pode tudo mesmo, mas você precisa transmitir isso, você tem que se comunicar e contar a sua história e trazer o que você tem para agregar da melhor forma possível. Então, a gente trabalha isso muito com os mentorados. O tema da comunicação, né? Eu me sinto assim mais aberta a me comunicar com as pessoas muito depois do intercâmbio. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, não gostava, você me conheceu novinha e eu sempre fui uma pessoa muito tímida e essas experiências dos intercâmbios me proporcionaram também.
conhecer esse lado, você ter uma comunicação mais fluida, assertiva, e isso tudo vai ser exigido de você na sua vida profissional, certamente, né? Então, eu tenho trabalhado essas habilidades de comunicação com os mentorados, de como é que eles se colocam, como é que eles trazem todas essas vivências, porque no fim das contas, a gente comentou outro dia, né? A gente, né, vê as pessoas sendo contratadas por hard skills, né? Por todas essas competências, de repente, uma formação, uma pós-graduação, uma especialização, mas no fim das contas, o que vai manter aquele profissional ali no mercado não é isso. O mentorado que chega para mim, que quer crescer, ele não vai crescer com mais só hard skills. Ele vai crescer com soft skills, com esse aprimoramento e até peguei um dado aqui para trazer para você, que você vai gostar desse dado, que o 85% do sucesso profissional vem de habilidades interpessoais e só 15% de conhecimento técnico, segundo uma pesquisa lá do Stanford Research Center. Nossa, Então, que excelente isso, né? então, o que que a gente quer dizer com isso hoje? Claro, vamos estudar para as nossas respectivas áreas, vamos ter as habilidades técnicas, mas isso as empresas têm mais facilidade de trazer o profissional e treinar para uma determinada área técnica. Mas como é que a gente trabalha as habilidades interpessoais? As questões comportamentais. Na hora de uma definição entre dois candidatos numa empresa, se você tem dois candidatos fortíssimos àquela vaga, o desempate vai ser no comportamental. Ah, isso foi fundamental, porque assim, é, o, o dia a dia de um intercâmbio, né, que eu quero, retomando aquele ponto, ele tem todas as questões fundamentais, que são o tédio, você É. encontrar uma rotina, você ter que se ajustar a falar com diferentes pessoas, com diferentes sotaques, com diferentes vivências, com diferentes culturas e como eu me coloco ali, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo muito com as mãos, né? Sou total, meu rosto fala tudo. Às vezes eu tô quietinha, mas nem preciso, tá tudo aqui, né? E quando eu estou na Inglaterra, por exemplo, eu me policio para diminuir o meu timbre de voz, a mão ficar um pouco menos Sim. falante, né? E eu acho que tudo isso traz para a gente para o momento profissional, para dentro de uma empresa. Como é que eu Uhum. me relaciono? Como é que eu crio o meu ambiente? Porque hoje a gente fala em ambiente tóxico de trabalho e fala não sei o quê, mas na realidade, como é que eu estou criando esse ambiente? Como é que eu estou lidando? Quer dizer, o que que hoje você tem percebido nas pessoas com quem você trabalha? Você pode falar um pouquinho do livro e um pouquinho de como Sim. você está vendo isso? Porque você evoluiu muito, porque assim, de uma pessoa que foi para um intercâmbio como uma filha única, e literalmente como filha única, né? Que já trouxe assim um diferencial. Depois foi para outro programa de duração maior, que foi um high Certo. school. Uhum. E aí, de repente, casa e olha que legal a história. Trigêmeos. Trigêmeos é uma outra vida. Como é que eu faço isso e como é que eu administro a minha vida? E como é que eu trabalho numa empresa? Quer dizer, fala um pouquinho dessa Sim. trajetória e o que que isso pode, essa vivência pode trazer de ensinamento para os seus mentorados. Certamente, até pela vivência que eu tive depois em multinacionais, né? Eu trabalhei numa que vinha de franceses e outro de italianos. E eu vejo comportamentos assim de pessoas que estavam nessas empresas que muitas vezes elas não tinham o resultado que elas esperavam por não saber transitar naquele meio, né? Porque quando você está falando com um executivo aqui do Brasil, você não tem nenhuma interferência, a grosso modo, né? Claro que temos as regiões, mas assim, a grosso modo, o brasileiro, você está entendendo como é que ele está reagindo, essa forma de falar e tudo mais.
Mas quando você está ali numa empresa francesa, como é que aquela pessoa que tem uma cultura completamente diferente de você vai trazer um tema complexo para vocês resolverem juntos e você de repente vai interpretar mal, você tem os seus vieses inconscientes ali que você já vai trazer pensando, não, mas se o cara é francês. Não, e se você já vivenciou isso no intercâmbio, você já viu essas diferenças, você já não vai vir, né, com um preconceito mesmo de como é que eu lido com isso, não sei lidar com essa pessoa, né? As pessoas têm muito medo, às vezes, de lidar com um desconhecido. E aí você vai para uma empresa multinacional, como é que você quer crescer ali num ambiente que você não sabe lidar? Porque você não sabe lidar com as pessoas diferentes de você, de uma cultura diferente de você. Você não vai saber entender que também tem uma diferença de fuso, que você vai ter reunião com pessoas de outros lugares. Então, assim, eu começava, com os italianos, por exemplo, eu começava o meu dia mais cedo. Eu sabia que eu tinha ali e-mails e mensagens deles já desde cedo e eu tinha que me adaptar a isso. E o profissional tem que se adaptar a esse contexto, né? E justamente por buscar essa resolução de problemas, por conseguir transitar em ambientes distintos, dada essa vivência dos intercâmbios, certamente eu fiquei mais confortável nesses ambientes para crescer, para me trazer profissionalmente melhor, para buscar soluções criativas, para inovar, porque eu me sentia mais à vontade em estar em ambientes multiculturais, né? E quem não quer voltar de um intercâmbio, terminar uma faculdade, fazer uma especialização e ter uma oportunidade de crescer numa multinacional, né? Mas você não vai crescer só se você trouxer um grande currículo, tecnicamente falando, se você não souber se relacionar ali, né, com aquelas pessoas, com aqueles executivos que não vão te explicar essa diferença cultural, o que você tem que se adaptar. Isso você tem que trazer, né, com como uma vivência internacional certamente vai te ajudar nisso, né? Certamente vai te ajudar nisso. Como é que é a sua perspectiva? O que te levou a escrever o livro, Dani? Eu tive algumas transições de carreira, né? Eu sou advogada, hoje estou como mentora, mas é, eu sempre quis mais, né? A gente vai alcançando patamares, vai se colocando novas metas. Então, eu trabalhei em grandes escritórios, fui para empresas, depois lá me tornei executiva de empresas, já não atuava mais como advogada, atuava no negócio. E aí lidei com a liderança, vivi um burnout. Então, tudo aquilo que eu fui vivenciando, né? E mãe dos três, que hoje também estou vivenciando início de adolescência, eu comecei a pensar como é que eu posso contribuir mais com outras pessoas? Não só com os meus filhos, o que eu posso trazer da experiência, com os meus liderados, agora com os meus mentorados, como é que eu posso ir além, né? Como é que eu posso transmitir para as pessoas como é que elas lidam com tudo isso que está vindo por aí? Então, eu ouvi de uma mentora uma vez, Dani, você pode tudo. Você é executiva aí dessa multinacional, você tem 3 filhos, você pode. Vamos lá. E aí eu comecei a transmitir isso para as pessoas e no livro eu trago esse conceito de sim, você pode, mas primeiro você tem que ter a clareza do que você quer para você planejar, para você ter a direção, para você fazer uma gestão de tempo, para você se comunicar bem, para você contar a sua história e transmitir o que você quer para o outro da melhor forma, o quanto você vai trazer um equilíbrio aí entre vida pessoal e profissional também, autocuidado e tudo isso. Então, o livro é para dizer que, sim, você pode tudo, como é que você alcança essas suas metas, e você tem uma série de atributos para pensar nisso e para equilibrar, né, e para priorizar conforme o momento da sua vida. Então, eu já tive um momento em que eu priorizei ah, o meu desenvolvimento, fiz o intercâmbio, voltei, ainda não tinha casado, tido filhos, depois, já com isso, fui crescendo ainda também profissionalmente, porque no fim das contas, você vivencia um momento da sua vida em que você tem determinadas características e cada uma dessas experiências vai te transformando numa nova pessoa, né? Hoje, quem eu sou é a soma de tudo isso. Não sou a mesma de, do primeiro intercâmbio, nem do segundo, nem do terceiro, né? Nem de quando comecei a primeira oportunidade profissional. Então, a gente tem que ir trazendo e usando
a nosso favor o que a gente tem de pontos fortes. E como é que a gente descobre isso, né? É um processo de autoconhecimento, você entender o que que você tem para agregar. Eu não vou ser bom em tudo, mas o que que eu tenho de bom, então, para trazer para os meus mentorados hoje, por exemplo, né? Eu tenho que entender isso para eu conseguir transmitir. E é o que eu digo para eles também. Eu tive uma pessoa, semana passada, uma mentorada que tinha acabado de receber uma promoção e já estava pensando na próxima promoção. E falei, mas você já comemorou? Celebre cada conquista. Ah, mas eu acho que eu nem merecia. Eu quase perguntei por que que tinham me dado um aumento. A gente tem que se reconhecer. A gente tem que entender o que que a gente tem a nosso favor, né? Os nossos atributos, a gente tem que reconhecer e celebrar. E aí sim, o que mais a gente pode fazer? Qual é a próxima meta? Tudo bem, vamos planejar isso. Mas antes a gente tem que estar aqui no presente e fazer o melhor que a gente pode fazer. E celebrar as nossas pequenas conquistas. Pequenas conquistas mesmo. Vamos terminar essa live e falar: nossa, que boa a nossa troca, né, Bia? Foi ótimo a gente relembrar tudo isso, trazer esse conteúdo para as pessoas que estão pensando no intercâmbio. Essa é uma pequena conquista. E voltar do intercâmbio e ver quanto eu cresci também é uma conquista. Receber um reconhecimento profissional também é uma conquista. Fazer uma boa reunião, né, com tudo que você pode contribuir. E as pessoas, às vezes, vão seguindo no automático e não se percebem, né? E eu me percebi muito no intercâmbio. Eu tive uma oportunidade de estar ali comigo mesma, sem os pais, sem ninguém, né? É você com pessoas que você nunca viu na vida, tomando decisões por você mesmo, sabendo que horas você vai se dedicar ao estudo, que horas você vai conhecer aquela cidade mais, né? Então você realmente tem ganha, né? Uma autonomia, se você já não tem, num momento como esse. E aí você vai se descobrindo e vai trazendo. Para sua vida pessoal e profissional, né? Tudo isso. Então, eu realmente me descobri muito nesses momentos do intercâmbio e, e hoje iniciar aqui para lembrar de todas as experiências e trazer a meu favor. Caramba, vivenciei isso, deixa eu compartilhar aqui hoje com vocês, com os meus mentorados, com os meus filhos também, né? Então, quem é você hoje a partir de toda essa vivência que você teve, né? Que Pois é, diferença fez na sua vida cada um disso? você está falando aí em celebração, então, justamente nesses 35 anos de CP4, nós somos uma consultoria Uhum, para cursos no exterior, atendendo às várias faixas etárias. Exatamente por conta dessa celebração é que nós estamos fazendo esse grupo de experts, de profissionais. Então, a Dani está trazendo para a gente essa mentoria, esse profissionalismo. Os alunos da CP4 vão, os prospects, os clientes, os alunos vão ter esse acesso, né, de perfeito. uma forma diferenciada, porque é uma parceria da CP4 com a Dani para essa mentoria, da mesma maneira como nós temos a Luísa, que nós vamos ter agora semanalmente uma apresentação, gente. Vamos entrar aí no modo turbinado para trazer todo mundo. E aí a gente vai trazer a Luísa com a parte do idioma, da comunicação. Ela é professora de inglês e ela vai trazer e de literatura, e ela vai trazer como a literatura pode trazer diferenciais para o momento presente, para você culturalmente. Nós vamos ter o Rafael, que já está com a gente, que é um expert em LinkedIn, nessa parte da carreira, né, do planejamento de carreira. E vamos ter a Renata, que está embarcando conosco também, trazendo uma visão financeira, uma visão para os nossos alunos da viabilidade financeira, como eu me organizo para o meu intercâmbio. Então, nós estamos trazendo profissionais super importantes que estarão agregando conteúdo, valor, trazendo artigos, trazendo diferenciais para nós. Então, aqui nós estamos iniciando essa troca. Daqui a pouco a Dani vai estar mandando um artigo que vai estar no nosso LinkedIn da CP4, que vai estar no site da CP4. Ela vai trazer essas informações importantes, como também todos os outros vão trazer isso.
e nós estamos assim muito felizes com essa parceria, né? Nós somos parceiros oficiais da OAB Rio de Janeiro. Na semana que vem nós estamos participando com eles de um evento bastante grande e a Dani vai estar com a gente presente também. Afinal de contas, ela também é advogada, né? É. E o último curso dela foi exatamente a linguagem específica da área de direito. Então, assim, tem tudo para estar com a gente. Vamos Posso ter. acrescentar um ponto nisso que você falou do inglês jurídico e do hub? Ah, Esse hub tem que ser assim super utilizado e aproveitado por esses profissionais, porque quando você falou da parte financeira, por exemplo, né, e me lembrou do inglês jurídico, existe também uma pesquisa com relação à remuneração, né, dos profissionais, e como isso está em crescimento ou não, e profissionais do direito com um inglês avançado eles ganham de 30 a 50% a mais. E eu nossa, que posso te dado dizer importante! que isso faz diferença de duas formas. Uma, no seu planejamento. Você vai fazer um planejamento de carreira com o Rafael, você vai fazer o planejamento financeiro para avaliar essa viabilidade desse investimento, né, em você, na sua carreira, pensando no intercâmbio. Mas você vai ter um resultado disso que, enfim, é sim mensurável. Tem o imensurável, que para mim ainda é mais importante, mas ele também tem um resultado que é mensurável. Quando eu entrei nessa última empresa que eu trabalhei, eu ainda fui contratada com um secondment, com um escritório. Eu fui recebida muito bem pelos executivos, mas não tão bem quanto pelos meus pares, porque eu fui Por quê? contratada para fazer o filé mignon do trabalho dos contratos, para avaliar os melhores, os mais importantes contratos, os de maior relevância financeira e de projeto, e todas aquelas pessoas que já estavam lá não estavam sendo envolvidas, mas por quê? Elas não tinham a experiência com o inglês, com o contrato, com o inglês jurídico, elas não tinham. Então, eles pegaram um profissional do mercado, um profissional emprestado, né? Que no secondment é isso, você pega um advogado ali e coloca dentro da empresa. Por quê? Porque tinha esse diferencial. Então, se as pessoas que estavam ali, de repente, não buscaram esse desenvolvimento, não investiram nisso, não consideraram relevante para o seu crescimento de carreira, ali elas viram um profissional vindo de fora que teve essa oportunidade, que investiu nisso e que ali estava fazendo uma diferença, inclusive no resultado, né? Depois foi É, contratada por isso. você tocou num ponto muito importante, que é a questão do resultado, né? Às vezes as pessoas buscam um resultado super imediato. Ah, não é um programa de estudo e trabalho nesse país. Ah, no país, olha, na Irlanda eu posso estudar e trabalhar e etc. Mas não tem especificamente esse ou aquele trabalho, a área que eu quero. Como é que isso vai funcionar para as pessoas? Primeiro, as consultorias da CP4, elas são extremamente personalizadas, Com focando os certeza. seus objetivos, né? Sim. Segundo, não necessariamente esse retorno é imediato. Você tem, por exemplo, programa de médicos, você tem um programa de voluntariado que você vai ter a oportunidade de uma prática completamente diferenciada e que não vai te dar um retorno financeiro imediato, porém profundo para daqui a um determinado Exato. tempo, como a linguagem profissional, como os certificados. E às vezes as pessoas buscam o país, não necessariamente o país que eu quero, porque ali eu posso trabalhar. Os países são diferentes, os meus objetivos são diferentes. Claro. O que eu quero? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um programa super interessante, que é um certificado de 13, 14 semanas na Espanha, em que ele está Incrível. estudando dentro da escola em inglês e que ele sai e está falando espanhol. Então, essa pessoa que foi para esse programa de 14 semanas, ele tem uma possibilidade absolutamente fantástica de ter dois idiomas, de estar num ambiente profissional, que é uma escola de negócios, ter uma vivência extremamente profícua, muito boa, Uhum. né? E às vezes as pessoas não têm ideia
das diferentes propostas e diferentes intercâmbios. Então, acho que assim, você colocou pontos muito importantes aqui hoje. Nós estamos fazendo uma live mais curtinha, a live vai ficar gravada. Espero apertar o botão certo no final, né? Eu e os botõezinhos, que adoro apertar botões, mas vai ficar gravada. A Dani vai estar à disposição, porque ela faz parte desse hub profissional. Então, vocês também, através da CP4, vamos poder ter o acesso, vamos disponibilizar esse acesso a ela. E eu acho que a gente está trazendo dados extremamente importantes que a gente vai esperar que quem está participando com a gente possa também enviar perguntas de temas que a gente possa desenvolver em outras lives que sejam importantes para o nosso público. Né? Aproveita e deixa essa mensagem, Bia, já que esse é, né, a primeira live, nessa inauguração aí do Hub, que, enfim, é uma oportunidade incrível que você está dando para os prospects, né, para os clientes de vocês. Nossa, você tá ainda aumentando essa relação personalizada que a CP4 sempre proporcionou, agora ainda mais trazendo ainda esses profissionais externos com as respectivas áreas de atuação aí, então cada um pode usar e abusar disso, né? E aproveitar essa oportunidade. E aí manda aqui nesse chat ou depois no DCP4 diretamente, se lembrar de alguma pergunta interessante, para que a gente possa abordar isso nas próximas lives, nos próximos encontros, né? A gente tem que poder entender aí quais são as dúvidas que ainda ficam, né? Porque eu acredito que sejam profissionais que estão chegando com sonhos grandes, e aí foi o que você falou, o resultado não é sempre imediato, né? A gente está investindo num crescimento, numa carreira, numa vivência gigantesca de vida, não é imediato, né? Mas não quer dizer que não seja grandioso, né? Então, ou você diminui o seu esforço, ou você diminui os seus sonhos, aí escolhe, né? Então vamos aumentar esse esforço e entender que esse resultado vem, essas estatísticas demonstram isso, a gente tem resultado realmente num profissional que é diferenciado, né? O mercado vai procurar esse profissional diferenciado, se você quer ser diferenciado, você tem que ir atrás, né? Você pode, mas tem que ir atrás e tem que buscar todas essas oportunidades que vocês aqui estão dando enormes, né, para que seja uma atuação personalizada, porque sim, cada um está num momento profissional diferente, tem uma característica diferente, um plano, né, uma ambição, e a gente está aqui dando todas essas possibilidades para encaixar nessa meta de cada um, nesse sonho de cada um. Eu acho que isso é ótimo. Você sabe por quê, Dani? A gente agora está vendo para os adolescentes programas de planejamento de carreira, né? Ótimo. Para os universitários que estão assim buscando um aperfeiçoamento para eles poderem sair para o mercado de forma Sim. diferenciada, né? Para os profissionais que estão no mercado e querem se manter no mercado, Uhum. que acho que é fundamental, Sim, né? Essa visão e uma atualização constante. Eu acho constante. que isso é fundamental. E eu queria que você deixasse para quem está aqui com a gente hoje, no nosso modus operandi flash, porque a nossa live hoje é objetiva, é dinâmica, está trazendo esses conteúdos e vai se repetir. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para todo mundo. O palco é seu, pode falar. Bom, eu deixo o Você Pode Tudo, né? Mas sempre lembrando que se você está aqui, meio-dia e 39 de uma quinta-feira, você já está correndo atrás, você já quer ser diferente da maioria, vai ter que sacrificar um pouquinho esse almoço, mas para relembrar ou descobrir tantas possibilidades que você tem aqui de crescer profissionalmente e crescer pessoalmente também. Dani, muito obrigada. A quem está aqui com a gente, os nossos agradecimentos pelo tempo de vocês, que eu acho que é uma coisa hoje, uma das coisas Sim. mais importantes do mundo é tempo, né? Como é que eu estou investindo o meu tempo?
agradecer a participação de todos, dizer que estamos esperando as perguntas de vocês para Perfeito. a nossa continuidade, temas que vocês querem que sejam abordados. Grazi, obrigada. Carol, obrigada. Fernanda, obrigada pela presença. Tem um monte de gente aqui com a gente. A dizer novamente que a live vai ficar gravada e que estamos aqui para poder oferecer aos nossos clientes o máximo possível, né? De forma personalizada, que essa transformação seja não apenas acadêmica, mas do brilho do olhar. Muito bem. Muito Excelente. bem, gente, muito obrigada. Uma ótima quinta-feira para vocês, um final de semana maravilhoso. Agradeço e vamos em frente. Foi um prazer, Bia. Obrigada a todos e ótima semana. Ótima semana, gente. Tchau. Beijo a Beijo. todos. Obrigada, Dani. Obrigada. Agora vou eu pro botão. Um beijo, gente.